Oi, gente, tudo bem? Vamos iniciar agora mais um episódio do Mapcast. E hoje eu tô aqui com meu amigo, o Jameson. Você viu que agora eu aprendi a falar teu nome. Maravilhoso. Porque é Jameson, não sai nada, gente. Só sai errado. Mas antes de eu chegar aqui, eu falei assim, ó, vou decorar esse nome, deu certo. Só que agora eu descobri que ele tem um apelido. Tá muito mais fácil, que é Jota. Por que você não falou antes? Né? Todo mundo no grupo de casais que a gente frequenta tem dificuldade pra falar o nome dele. Ele não tinha falado o sobrenome? O apelido? É o costume, na verdade, né? Já são 40 e tantos anos escutando Jamerson, Janderson, Jamuel, Jamilson. Nossa, nada a ver. Terminou em on, eu tô respondendo. Já respondi até Anderson. Anderson, sou eu mesmo. Fica tranquilo. Eu também, a pessoa fala, Marisa, chama... Eu falei, não, deve ser eu, vou lá. Larissa. Que esse nome não existe, é o meu. E... o Jameson, ele está aqui hoje, gente. Ele tem uma empresa que chama Velg. Ele já está há bastante tempo no mercado. E ele presta consultoria para empresas. Inclusive, ele já deu treinamento para várias empresas de renome. E ele está aqui hoje para ajudar os empresários que estão aí atrás de resultados, que estão em busca aí de faturar 1 milhão ao mês ou mais. Então, ele tem muita experiência. Ele vai passar um pouco aqui da experiência dele pra gente. Vai ser um bate-papo muito legal, porque ele fala bem, é palestrante, então vocês vão adorar. Então, eu gostaria que você me contasse um pouco da sua história, como que você começou com a Velg, assim, né? Já para esse ponto de empreendedorismo mesmo. Muito bem, Marissa. Olha, é um grande prazer estar aqui, uma gratidão imensa. Agradeço, inclusive, pela confiança, né, de trazer eu, na minha humilde e singela empresa, para falar para vocês aqui. Bom, a Velg começou muito antes da Velg, né? Eu tô há 13 anos no mercado, formalmente, mas eu já tinha uma necessidade de empreender antes de abrir a Velg, antes de pensar em Velg. Eu sempre tive o espírito empreendedor. Aquela vontade, sabe, que fica cutucando a gente. E o que acontece? Quando a gente não entende o que é isso, a gente acaba arrumando confusão. E eu arrumei muita confusão por causa do meu inconformismo com muitas empresas por onde eu passei. E eu passei por grandes players de mercado aí, né? Passei pelo Grupo Walmart, quando ele estava integrando por inteiro, não só o Sam's Club aqui no Brasil. Passei pelo Grupo Neodente, Straumann, que você, legal. Inclusive, né, da área da odontologia, conhece muito bem. Uma empresa muito forte também, né? Bem legal. Muito que eles forte. têm feito por aí. Foi uma escola para mim, né? Eu entrei lá quando eles tinham cerca de 30 funcionários, e quando eu saí tinha 700 funcionários, então eu peguei todo o ramo isso, mais ou menos? De 2001 a 2008, mais ou menos. Tempão. Maior tempão. O que foi uma grande escola, né? Porque, poxa, eu peguei toda aquela fase da empresa de crescimento. Então ali talvez tenha começado a Velg, né? Porque eu comecei a olhar aquelas necessidades, aquelas demandas, aquele jeito de fazer gestão todo atrapalhado, e tinha aquela necessidade de organizar as coisas, de organizar os processos, de treinar as pessoas. Então ali começou uma parte da minha história. Depois de Neodente, eu fui para a área de sistemas, fui para a área de tecnologia, passei por alguns players de tecnologia, sempre muito voltado à parte de operações industriais com tecnologia, com sistemas. Inclusive a minha formação, né? Eu acabei me formando em 2005 em sistemas de informação. Após isso, a gente foi para Boticário, trabalhei na BRF, na Sadia, antes da Sadia e Perdigão se unirem. É de comida? De comida, exatamente. É uma fabricante, né? Uma das maiores fábricas de proteína animal do mundo, né? Quando fundiu BRF, Sadia e Perdigão, eles se tornaram uma das maiores. Lá eu conheci minha esposa, né? Uma parte da minha jornada, então também tem isso, Quantos né? anos vocês tinham lá nessa época? Fazem 14 anos que a gente tá junto. Não, 14 anos de casado, fazem 16 anos, 17 anos que a gente tá junto. Então eu tinha 28 e ela um pouquinho mais. Mas daí você, só entrando, dando uma dentro aí, vocês começaram a empreender juntos naquela época ou não? Não. Na época de Sadia, a gente trabalhava CLT ainda, mas também, eu inconformado e ela mais tranquila, sempre foi mais sossegada. O que era esse teu inconformismo, assim? Eu era insubordinado. Eu sempre tive uma insubordinação muito forte dentro de mim, porque eu sempre olhava para aquele gestor e falava, poxa, mas ele podia ser tão melhor, ele podia olhar para as pessoas de uma forma diferente, para os processos de uma forma diferente, mas ele não foi treinado para isso. Nenhum dos meus gestores tinha sido treinado para isso adequadamente. E era isso que me incomodava. Então aí, mais uma vez, surtiu aquele efeito, né, aquele foguinho. Poxa, mas eles não são treinados e aquilo ficava na minha cabeça. Como então fazer esse treinamento? E numa empresa tão grande, né? Porque Sim. Eu acho que quem tá aqui no podcast, no Mapcast, acha que todas as empresas que estão gigantes estão todas organizadas. Perfeito. E nem sempre, né? Nem sempre. Elas têm muitos braços, têm muitas mãos para fazer os processos, então isso, querendo não, conta a favor dela. Tem muito orçamento, tem muito dinheiro rodando, então isso também conta muito ponto, mas não necessariamente eles têm os conhecimentos suficientes. E ali também foi algum gatilho que me trouxe para eu olhar para esse mercado e falar, peraí, talvez eles precisem de uma forma de organizar melhor esses processos, de uma forma de treinar melhor as pessoas que participam dos processos.
E aí você tinha capacidade já de fazer isso naquele momento? Ou você foi procurar algum tipo de treinamento e suporte para se especializar? Boa. Um talento eu já tinha. Um talento de oratória talvez eu já tinha. Já percebi em mim, assim, uma forma de lidar com os treinamentos, com as capacitações internas que eu fornecia. Eu lidava com uma forma bem leve. Eu sabia estruturar, eu sabia organizar e tinha a didática de passar isso para frente. Mas ainda me faltava muito. Uma das coisas que eu sempre recebi muito feedback, né? Como eu sabia demais, eu era muito petulante, muito arrogante. Sempre fui taxado de arrogante. Um pouco pela minha insubordinação e um pouco pela maneira de empurroterapia, né? Eu chegava nos treinamentos e queria empurrar tudo goela abaixo nas pessoas. E aí, realmente, surtiu ali um momento, né? Que eu falei, não, eu preciso me desenvolver. Eu preciso realmente trabalhar essa capacidade de entregar uma forma de treinar, de entregar um conteúdo de uma maneira melhor. E aí, logicamente, eu busquei alguns treinamentos, fiz 2 pós-graduações, uma em engenharia de produção, outra na área de gerenciamento de projetos, além, logicamente, dos treinamentos de curta duração, em oratória, em presença de palco, em todo aquele pacote que a gente acaba melhorando o nosso comportamento e não necessariamente a nossa capacidade técnica. Legal. Então surgiu dessa necessidade de estar ali dentro e entender que o gestor muitas vezes não está bem treinado. Não estava bem treinado, exatamente. E qual que foi a tua maior dificuldade nesse ramo? Como você superou também essa dificuldade? Tanto para você conseguir lidar com essas empresas maiores, conseguir uma brechinha para você entrar ali e ajudar. Como que foi isso? Não foi fácil, né? Não. Nessa época eu já era consultor, né? Então eu já atuava em consultoria. Então uma empresa me contratou para eu fazer a implantação dos sistemas dentro dos clientes. Então, isso também me facilitou muito. Nisso, gerou o gatilho que a gente chama de, você nunca errou? Eu errei. Talvez eu tenha errado ali mesmo. Eu saí dessa empresa e peguei 3 clientes dessa empresa e fui atender por conta própria. Então, é como se eu tivesse virado as costas para essa empresa, pego esses clientes dela e tomado para mim. Então, ali eu considero um dos grandes erros da minha vida. Que tive que trabalhar isso na parte psicológica mesmo, né? Porque quando você se depara com uma situação dessa, achando que você está fazendo a coisa certa, mas não está fazendo a coisa certa, o empresário tem muito disso, né? A gente erra tentando fazer a coisa certa. Sempre para dar certo, né? Sempre para tentar dar certo. Posterior, ter feito isso, ter passado por isso, eu acho que teve a questão de mapear a empresa realmente, mapear o mercado. Eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Eu só queria ser consultor. Consultor, empresa de uma pessoa só, como diz, né? E eu fui para cima. Fui ser consultor. Trabalhando de segunda a sábado, de domingo a domingo, muitas vezes, entregando o resultado, porque daí eu tinha a parte técnica, já tinha ali um pedaço desenvolvido da minha parte comportamental, mas não tinha feito uma leitura de mercado. E eu considero aí um ponto bem importante, um ponto de virada. O primeiro ano da minha consultoria, que foi 2011 especificamente, eu passei com esses 3 clientes. Então eu atendi esses 3 clientes, dentro e fora do Paraná, inclusive. Só que quando terminou esse primeiro ano, naturalmente esses clientes disseram, agora vamos dar um tempo. Você já entregou um primeiro resultado, agora a gente precisa que você se afaste um pouco. Eu olhei e falei, e agora? Tem que vender. E eu não tinha me preparado para isso. Eu tinha me preparado para entregar tecnicamente o que eu sabia fazer. Eu era um bom consultor, eu agregava valor tecnicamente, mas eu esqueci da área comercial da minha empresa. E aí foi um baque grande. E é normal as empresas fazerem isso? É normal. Muita gente, inclusive, me procura hoje como mentor, porque está pensando em ir para o mercado, sair do mercado formal, CLT, e ir para o mercado de consultoria, ir para o mercado de ser professor numa universidade. E a primeira coisa que eu falo é, como é que você vai vender isso? Mas como assim vender? Você vai ter que vender. Então, esses que me procuram, eu já dou a primeira dica, né? É uma dica de ouro, essa é de graça. Mas também o empresariado também esquece disso, que o grande motor que vai fazer a empresa ir para frente é a venda. Se não tem venda, não tem mais nada. Pode ter a melhor operação. Não tem nenhum outro setor. Exato, exatamente. Eu costumo dizer que as empresas têm só 2 times. O que vende e o que ajuda a vender. Exatamente. Só isso. Se você não está vendendo e não está ajudando a vender, você está atrapalhando. Exatamente. Gente, tô aqui, bebendo meu suco Orange, patrocinador aqui do nosso podcast. Pensa num suco bom, né, Jameson? Maravilhoso. Você já tomou lá em casa já também? Já tomei na tua casa, tô tomando aqui também. Não tem conservante, é maravilhoso. Sem conservante, é uma coisa que eu brigo muito, né? O pessoal que convive comigo sabe. Quando eu chego nos restaurantes, eu pergunto, o suco de vocês é exprimido na hora ou é aqueles ruim? Eu também não gosto. E esse aqui não é ruim, não. Tem um amargo no final, Fica o amargo no final. Esse aqui não é, não. Depois que você abre, você tem que tomar em 5 dias, porque não tem conservante. Então tá aí, ó. Grande patrocinador. Exatamente. Muito obrigado. Obrigada, Sucos Orange. Então, voltando lá. Você ajuda a pessoa desde o começo? Por exemplo, ela não é empresária ainda, empreendedora. Ela tá pensando em empreender. Aí tá o primeiro gatilho, talvez, né, Marissa?
Existe o empreendedor e o empresário. O empreendedor é quem tem a ideia, quem tem uma ideia fantástica, quem tem uma vontade, um espírito. O empresário é aquele que faz gestão, que faz o negócio crescer. Normalmente as empresas nascem do empreendedor. A pessoa tem a vontade, tem aquele fogo dentro dela, tem aquele espírito de eu vou fazer. Mas muitas vezes ela não é empresário ainda. E eu ajudo exatamente nesse momento. Então, no começo, normalmente eu ajudo com mentoria, para dar o rumo, para guiar as minúsculas empresas a se estruturarem, a darem os primeiros passos. Mas quando também o empreendedor me chama com aquela dificuldade de gestão, dificuldade de planejamento, dificuldade de performar a empresa, aí também eu entro, porque eu também tenho know-how de como fazer uma gestão mais estruturada. Desenvolver uma arquitetura de governança, por exemplo. Governança é papel e responsabilidade. Quem cuida do que dentro da empresa? Um cronograma também. Cronograma de atividades, gerenciamento de projetos. Cronograma, um job descriptions lá que eles fazem, tudo isso você faz. A parte de RH, aí é a minha sócia, a esposa que cuida, né? Ela é mais voltada a essa interface de gerenciamento de pessoas, gestão de carreiras, desenvolvimento de carreiras. Eu sou mais voltado para lapidar pedra mesmo, né? Eu vou ali no chão de fábrica, no Gemba, e faço a produtividade acontecer, e também tenho uma aptidão grande para a parte de vendas, para estruturar áreas de vendas. Mas você consegue fazer isso com qualquer tipo de empresa, em qualquer ramo? É muito parecido as coisas? As dores são as mesmas. Basicamente são as mesmas. Quando a gente fala do ramo, eu não enxergo muito o ramo, porque todo o mercado pode ser mapeado. Então, hoje eu estou num grande projeto aqui próximo da gente, inclusive, né, setor muito próximo de vocês, onde é um setor que a gente está fazendo um grande mapeamento de mercado, entendendo o mercado para poder vender melhor para os clientes certos, mapear as personas, mapear o script de vendas. Porque no final das contas, Marissa, tudo é processo. É igual vendedor, né? Eu tava falando com o Eduardo da SS Móveis no último podcast. Eu assisti. E vendedor vende qualquer coisa. Perfeito. Então, claro que ele tem que primeiro confiar nele, né? Acho que o vendedor começa por aí, né? Confiar na sua própria pessoa, ter autoridade sobre a pessoa e entender do produto. Uma vez que fez isso, ele vai vender qualquer coisa. Qualquer coisa. E acontece a mesma coisa da empresa com processos? Muito bem. Empresa é processo, ponto final. Na verdade é um tripé, né? Aí entrou a minha maturação, né? Conforme eu fui me desenvolvendo nesses treinamentos, nesses cursos que eu busquei, primeiro para o Jameson profissional, depois para a Velg consultoria, eu comecei a entender que o tripé de base é o mesmo em qualquer empresa. Pessoas, processos e tecnologia. As pessoas, saber quem faz o quê, papéis e responsabilidades muito claros. Os processos, o como é feito, como é desenvolvido cada um dos processos dentro de uma empresa. E tecnologia é a tecnologia atual que já está disponível e não entenda a tecnologia com computador. Muitas vezes a tecnologia é o papel. Se você escrever num papel, é a tecnologia que você pode utilizar, desde que aquele papel circule num processo e atinja a pessoa que tem que ser atingida. Mas, claro, se tiver um bom sistema, um bom software, seja um CRM, um sistema ERP, um MRP para a indústria, aí, logicamente, a gente está falando de computação, de ambiente computacional. Aí essa tecnologia pode alavancar a produtividade, mas o processo ele tem que existir antes da tecnologia. Legal. E daí, assim, por que você acha que muitos empresários aí estão sobrecarregados, né? Você vê empresário que não consegue dormir, é ansioso. É processo? Falta processo? O que acontece quando você chega numa empresa que você vê que a pessoa performa, ela tem ali uma quantidade boa de venda, mas a empresa dela é muito bagunçada, ou ela tá tudo muito na mão dela. Como que é a orientação para esse tipo de empresário? Porque eu sei que a maior dor aqui das pessoas que assistem o Mapcast é essa aí. Bom, voltamos ao item anterior. O empreendedor que não é empresário. E o empreendedor, ele se acostuma com um jeito de fazer gestão. E o jeito de fazer gestão do empreendedor, na maior parte das vezes, é primeiro, confundir as finanças. Finança pessoal com CNPJ. O básico ele já erra. Ele começa errando por ali. Ele quer pagar as contas pessoais com o dinheiro da empresa. Ele quer pagar contas da empresa quando falta dinheiro no caixa com o dinheiro pessoal. Quando ele começa a fazer esse tipo de transação, que inclusive não é permitido legalmente, né? Ele começa a perder a gestão econômico-financeira do seu negócio. Começa por ali. Só que isso acaba transbordando para a operação. Porque assim como ele faz confusão entre CNPJ e CPF, ele acaba também fazendo confusão em papéis e responsabilidades das pessoas dentro do processo. Quando eu comecei a formar a minha equipe, então isso foram meados de 2015, eu comecei então a desenvolver o método Velg de trabalho, de consultoria e de treinamento, e comecei a trazer pessoas para trabalhar comigo, como associados, como pessoas, como profissionais que queriam se entender a metodologia e aplicar a metodologia. Especificamente na consultoria de mapeamento de processos e no treinamento a metodologia de
enxergar a demanda do cliente na área de produtividade, o nosso foco hoje é a produtividade, e desenvolver as atividades de treinamento dentro da produtividade. E aí a gente começou a, primeiro, escutar melhor o cliente, escutar melhor esse empresariado, que ainda não tinha essa visão de gestão, e começar a entender, mas onde que ele errava realmente? Então eu começava na parte financeira, e só ali a gente já conseguia ajudar ele a organizar melhor as finanças pessoais e finanças profissionais. Segundo ponto, delegar. As pessoas são centralizadoras na sua maior parte, porque elas acham que ninguém vai fazer tão bem como elas fariam. E eu concordo. O dono de uma empresa, ele tem muito know-how. A cabeça dele funciona de um jeito diferente, por isso que ele é o dono. Porém, tem que se definir a régua mínima. Qual que é a régua mínima que você espera que um colaborador, uma pessoa que trabalha perto de você ou com você, possa entregar adequadamente? Que é menos do que você entregaria. E chega uma hora na empresa, depois que você tá bem estruturado, só dando um adentro aqui, que as pessoas fazem melhor que você. Opa! Mas tem uma curva, né? Exatamente. Tem uma jornada. Tem uma curva de aprendizado e elas precisam ter maturidade dentro da empresa, porque tem muita gente que desiste, né? Quando ele tá subindo na curva. Perfeito. Então, hoje, dentro da MAP, eu sirvo mais como líder. Ontem mesmo liguei para uma funcionária que pediu as contas, por conta de vários outros fatores e de outras funcionárias. Eu falei, não, você não vai sair. Você tem uma jornada aqui dentro da MAP, você tá construindo carreira. Faz 4 anos que você tá aqui. E você vai crescer muito ainda. Então, você não vai sair. Daí ela falou assim, meu Deus, eu precisava ouvir isso. Olha obrigada, só. já passou. Então, assim, as pessoas começam a maturar e às vezes por uma coisinha assim você perde, porque você não tem liderança. Muito e essa bom. parte que você falou é muito importante, porque eu tenho hoje na MAP muitas pessoas de mais de 4 anos que trabalham lá. A empresa tem 7 anos e meio. Uhum. E eu tenho funcionários de 7, de 6, Uhum. bastante de 5. Então, tem coisa que eles fazem que eu já não sei mais fazer. E tá tudo bem? Tudo tá ótimo, agora que tá bom, Agora né? que tá bom, né? Agora que tá bom. Que bom que você porque- pode estar aqui comigo hoje, né? Exatamente. Eu nunca fiz uma faceta de resina, que é o nosso carro-chefe e faz parte de 60% do nosso faturamento. Eu não sei fazer. Olha só. Se alguém faltar, eu como dentista não consigo lá cobrir. Perfeito, perfeito. Então, assim, tem isso, deles saberem fazer menos, Aham. mas tem uma hora que eles sabem mais que você. Então, Muito hoje, bem. Tanto, Marissa. pode ir que vocês fazem melhor. E olha a convergência, que legal, né? Hoje, nós estamos fazendo o mapeamento dos processos da Velg. Só que o meu time tá fazendo isso hoje. Inclusive, agora, a gente tá gravando esse podcast. Nesse momento. O meu time tá lá mapeando, porque não precisa de mim. Eles estão fazendo. Inclusive, o nome do projeto é Espetos de Ferro. Porque a gente não vai ser casa de ferreiro com espeto de pau. Ah, que legal. O nome do Criativo, projeto né? é Espetos de Ferro. Por quê? Porque a gente vai forjar espetos de ferro para nós sermos a referência. Se a gente fala tanto em mapear processos, Exatamente. entregar, né, a modelagem do processo, o processo simplificado através de uma instrução de trabalho ou de um fluxo, ou até mesmo treinar as pessoas e fazer a melhoria contínua acontecer, nós temos que ser a referência. E aí você falou uma outra coisa bem importante, Marissa. Onde começa, e aí depois que a empresa tem uma maturidade, ela chega também num patamar onde não precisa mais o dono estar tão próximo da operação. Sim. Mas tem que estar próximo à estratégia. Estratégico. E como é que sobe pro estratégico? Eu costumo dizer que daí, eu sou do tripé, né? Eu sempre tenho 3 palavrinhas de ouro aí, né? O dono, ele tem que ter 3 vieses de desenvolvimento. O primeiro é o de gestão. Indiscutivelmente, ele tem que aprender a fazer gestão. E gestão é esse pacotinho que eu falei. Sair de empreendedor para empresário. Olhar números, cobrar performance pelos números. Segundo, ele tem que ser uma pessoa. Ele tem que ser humano. Ele tem que fazer exatamente isso que você fez. Mas espera aí, quem é a pessoa? Qual que é a dificuldade dela? Eu vou escutar essa pessoa e eu vou falar algo para ela. Só que daí já transborda pro terceiro pezinho, que é a liderança. Porque liderança é isso, né? Liderar é você fazer gestão de pessoa. Você acaba olhando para os números, processos e projetos que acontecem numa empresa, só que você tem que saber que quem faz processos e projetos são as pessoas. São elas que vão se dedicar. E aí que está a chave, talvez, do meu sucesso, sendo considerado por alguns clientes, né, a melhor consultoria do sul do Brasil. Alguns clientes me falaram isso. Não tem pesquisas que mostram, eu não tenho esses números. Mas alguns clientes me falam, Jameson, vocês estão e continuam com a gente porque vocês primeiro escutam o que a gente precisa, treinam a gente para ser gestor, mas não deixando o lado humano de fora. Porque não tem como. Não tem como. Se São seu as funcionário pessoas. tá com algum problema em casa, não tem como você pedir para ele separar. Não Você separa. falar assim, ó, pro funcionário, os seus problemas você deixa em casa e aqui você vai trabalhar. Não existe isso. Eu vejo, Não eu tem já, como separar. eu já atendi empresas onde o RH, né, o tal do RH, recursos humanos, ele olha para as pessoas e fala o seguinte, você é só um recurso. E não é só um recurso. Ele tem que saber que se aquela pessoa eventualmente precisa voltar um pouquinho depois do almoço, vamos começar por aí.
Ela precisa ficar meia horinha a mais porque ela tem que resolver um BO. Não, não pode. Aqui é proibido fazer isso. Sabe o que vai acontecer com a tarde daquela pessoa? Ela não vai render. Já Porque nem ela tá trabalha preocupada. mais. Ela tá desconectada do negócio. Agora, se você dá essa possibilidade, ó, vai lá, resolve o teu BO o tempo que for necessário e volta. Quando ela voltar, ela vai voltar inteira. Ela vai se entregar aos processos dela. E as pessoas ainda não entenderam isso. A maior parte das empresas não entendeu isso ainda. Não é um líder, né? A pessoa não se coloca no... Porque o líder é você se colocar no lugar da pessoa também. Perfeito. E se você não se coloca, você não consegue ser líder. Empatia pura. E quando eu contratava, né? Hoje eu não contrato mais na MAP. Mas quando eu contratava, e a menina que contrata hoje é minha RH, não sei se você viu postando no Instagram. Sim. Que ela teve um aumento aí, né? A Vivi, parabéns, Vivi. E ela pegou a minha essência inteira. Eu consigo ver ela fazendo todos os processos muito melhor do que eu. Olha aí, ó. Então só ela consegue olhar pra mim e falar assim, doutora, isso que você tá falando não faz sentido. Eu já pesquisei e eu acho que é melhor ir assim. Eu falei, é assim mesmo. Olha só. E quando a gente contrata, a gente sempre fala, você pode sair pra levar teu filho na escola. Você pode sair pra ir na reunião dos seus filhos. É muito importante que você, como mãe, esteja na reunião dos seus filhos na escola. Você não pode faltar pra estar trabalhando. E não só como mãe, como pai também, né? Exato. Eu faço questão em estar em muitas reuniões, né? É 90% mulher na Sim, clínica, natural. São 7 homens só, de 60 mulheres. Que inversão, né? É tanta empresa, porém, com mais homem que mulher, e você conseguiu fazer totalmente ao contrário. Totalmente parabéns, diferente. parabéns. A gente tem um diretor só, que é o Bruno, meu marido, e o resto são todas mulheres. Bruno, se cuida aí, rapaz. Então, tem que ter esse momento. Eles têm que... Como que você trabalha... Eu já acho hora pra caramba você ficar 10 horas dentro de uma empresa, né? Com horário de almoço e tudo. E daí você não dá essa disponibilidade pro teu funcionário. Isso é muito triste de ver. E sabe o que acontece, Marissa? Quando eu falo sobre isso, normalmente o RH, ele me responde, mas tem os folgados. Tem as pessoas que vão abusar disso se a gente começar a dar moral pra todo mundo. Eu, sinceramente... A gente quase não tem falta. Tá vendo só? Tá vendo só? Eu prefiro... Confiança é um ato de fé, né, Marissa? Vamos combinar? Com certeza. Eu prefiro ser traído confiando nas pessoas, só que eu vou ser traído pela minoria das pessoas. Do que passar uma vida desconfiando de todo mundo e sofrer com isso. Porque daí a gente sofre. A gente acha que todo mundo é perigoso, todo mundo vai atacar a gente. E se você deixa de fazer o bem por conta dessas pessoas más, você vai virar uma pessoa ruim também. Tem uma pesquisa que foi divulgada no passado, não lembro qual é o canal, que ela fala exatamente sobre isso. Que apenas 2,5% das pessoas do mundo são más. Só Quantas? que 2,5%. Muito pouco. Só que 97,5% das outras pagam o preço. Porque daí se desenvolve processos robustos para bloquear o mal, sendo que 97,5% não vão fazer o mal. Aí, Caramba, que legal essa pesquisa. tem a ver com a produtividade, né? Porque cada vez mais eu pesquiso sobre isso, né? Sobre o foco na produtividade. Então, quando a gente vê processos burocráticos, é para travar as pessoas que têm um mau caráter. Só que a maior parte delas tem um bom caráter, elas têm que pagar o preço. Elas têm que ir lá preencher formulário, preencher não sei o quê, preencher não sei o quê. Por quê? É uma pessoa boa que queria fazer o certo, mas vai pagar o preço da pessoa errada que ia fazer o errado. Exatamente. Agora, voltando aqui, Jameson, tem alguma área empresarial, da maioria das empresas que você faz consultoria, que tem um problema em comum? Complexo, né? Complexo. O problema comum que eu vejo é a orientação da produtividade para as pessoas. As pessoas, os funcionários, os colaboradores, eles não entendem o que é a tal da produtividade. Eles não entendem... Vou dar um exemplo prático de vendas, né? Já que eu falei de vendas, né? Que eu esqueci de vender... Vendas todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta. Então, eu esqueci de vender no começo da minha jornada. E eu realmente esqueci, eu admito isso. Foi um momento de vulnerabilidade onde eu não estava preparado para aquilo. Mas hoje eu aprendi. Hoje eu me tornei um exímio vendedor do que eu faço e vendedor dos meus serviços e produtos. Quer mais suco? Quero, obrigado. Agora, vamos combinar. As empresas me chamam porque normalmente elas dizem, estamos vendendo pouco. Meu mercado é muito maior do que Normalmente isso. é isso? Normalmente é isso. Tô vendendo pouco. Venda. Venda tá vendendo pouco. Como é que a gente faz? Primeiro passo. É uma outra pergunta também, já responde junto. Já tô respondendo junto, né? Como que faz? Como é que faz? Na prática, o que o vendedor tá fazendo que ele não tá vendendo? Essa é a resposta. Como assim? O vendedor, para ele vender, ele tem que chegar de manhã cedo, ligar o computador dele, e o computador tem que ligar em 30 segundos. Ah, mas isso é MacBook. Ótimo. Coloca MacBook lá. Ou se não puder ser um Mac que tem uma performance rápida, coloca um computador com SSD. SSD é uma forma de você entrar mais rápido no computador. Só isso já vai fazer teu vendedor estar mais disponível para a primeira ligação que ele for fazer. Só isso. Estamos falando o quê? Em 5, 10 minutos por dia? Se o vendedor perde 10 minutos por dia, ao longo de um ano ele perde 40 horas do tempo. Uma semana de trabalho.
só esperando o computador ligar. Olha que incrível. Nossa. Mais do que isso. Aí ele liga o computador, ele tem que ligar 6 sistemas, ele tem que acessar 2 planilhas, ele tem que fazer não sei qual relatório. Você já tá fazendo careta, né, Marissa? Por quê? Eu odeio planilha de Excel. Burocracia. Muito burocrático, né? Quando um vendedor tá fazendo burocracia, o que ele não tá fazendo? Não tá vendendo. Não tá vendendo. Começa por aí, então. A gente enxuga, a gente simplifica o processo do vendedor. Toda empresa que a gente vai lidar com vendas, a gente faz exatamente isso. E só de fazer isso, claro, criando um script de vendas, entendendo, fazendo o vendedor entender mais do produto, mais das personas que ele atende. Todo cliente não é igual. E trabalhando com tecnologia também. E trabalhando com a tecnologia adequada. Então, um CRM devidamente estruturado, inteligência artificial quando cabe. Você está dando o quê? Subsídio para ele focar em vender. Ele está focado em vender. Então, ele está focado no quê? Lembra do filme A Procura da Felicidade, do Will Smith? Sim. Lembra? Da menininha? Do menininho, né? Ele tinha um filhinho. Um menininho, né? Filhinho. E aí, ele desenvolve um processo de vendas, quando ele vai para a corretora, né, de valores lá, que ele faz o quê? Ele fala o quê? Bom, o pessoal vai muito no banheiro. Eu vejo aqui, eu tô analisando. O pessoal vai muito no banheiro, então eu não posso ir no banheiro. Como é que eu faço pra ir no banheiro? Vou tomar menos água. Não tô falando que isso é o certo, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, é pra tomar água. 3 litros por dia. Só que ele desenvolveu isso porque ele quer ser mais produtivo. Ele precisava, naquele momento da vida dele, Era o momento da alcançar vida, né? uma performance. Uma auto-performance. Não é nem alta performance. Era ele com ele mesmo. Ele precisava ser melhor que ele mesmo um dia atrás do outro. Então o que ele fazia? Não bebia tanta água. Se ele bebia menos água, ele ia menos no banheiro. Então ele circulava menos, então ele podia ficar mais na mesa dele. Tô pensando aqui que como eu bebo muita água, eu tô perdendo muito tempo. Faz isso não, Marissa. Porque, sério, eu bebo água, eu vou no banheiro toda hora. Eu comecei a escrever, eu tenho que ir no banheiro. Olha lá, eu vou fazer igual olha ele. lá. Talvez, é um momento, né? É um momento. Faz isso nesse momento, não faz pra sempre não. Teu rim agradece. Aí, que mais que ele vê? Ele vê que cada vez que você termina uma ligação, você pega o telefone, naquela época, logicamente, não tinha o headphone, ele colocava o telefone no gancho. E isso perde tempo. Então, o que ele fazia? Ele deixava o telefone aqui, ó, já. Dá ler isso hoje em dia, né? Sempre deu ler, na verdade, né? Hoje tá mais visível isso. Mas ele não fez, então ele falou, não, pra mim ser mais produtivo, eu tenho que, então, deixar o telefone preso aqui no meu ombro, e eu só vou com o dedo, digito e vou falando. Ali ele ganhou em produtividade. Então, você vê, ali é a prova de que venda é processo, venda, você atinge a eficiência se você estiver focado em vender. Tem fábricas, Marissa, que eu chego, que a fábrica tem 4.000 metros quadrados de estrutura. Fábricas lindas, fábricas bonitas. E aí vendas fica de um lado da fábrica e o pessoal de planejamento, de produção, fica do outro lado da fábrica. Vendas. Aí tem que perguntar um negócio para produção. O que ela faz? Vai lá do outro lado. Vai lá do outro lado. Ela dá 200 passos para ir, 200 passos para voltar. E aí nesse meio do caminho alguém já chama, alguém já cutuca, alguém já faz uma piadinha, fala do Big Brother, fala da novela, fala do não sei o quê. Perdendo tempo. Perdendo tempo. Hoje em dia a gente tem tanta tecnologia nos celulares, né, para você poder azeitar a comunicação, fazer uma comunicação mais eficiente. E aqui eu dei só um exemplo para você, né, Marissa? Mas isso nos dias de hoje? Nos dias de hoje. Ainda nos dias de hoje. Oi? Não dá nem pra mandar um WhatsApp? Pois é, daria, né? Não, no dia de hoje Mas as pessoas estão acostumadas a caminhar, né? Elas querem procrastinar. Elas têm dentro dela, né? Daí como que você acha que é bom para os empresários também? Como que vai fazer esse estímulo dos funcionários para eles trabalharem em alta performance? O primeiro é medir, é fazer o T0. É o tempo zero. Então, o primeiro é mostrar. Pessoal, olha quanto tempo vocês perdem. Indicadores. Indicador. É mostrar o indicador, assim, ó, igual a gente tá fazendo aqui, transparente. Não tenham medo de falar sobre isso. Não tenham medo de ter conversas difíceis com as suas pessoas. É assim que elas vão crescer. Esse é o primeiro ponto. Aí o segundo ponto, tem o livro do Simon Sinek que fala sobre isso, né? Comece pelo porquê. Por que que você deveria ter uma performance melhor? Onde que você ganha com isso? Onde você ajuda a empresa, onde a empresa cresce, onde você cresce junto com a empresa? Os empresários e empreendedores muitas vezes esquecem de falar sobre o futuro da empresa. A gente está falando já de cultura organizacional junto com planejamento estratégico, que também é uma das áreas que eu atuo. Então, o meu desenvolvimento também enviesou para essa área. Então, você pegar a estrutura futura da empresa e mostrar para o funcionário o que vai ser a empresa daqui a 10 anos e onde ele pode estar. Desde que... Quais são as oportunidades dentro da Quais empresa? são as oportunidades. Desde que ele se dedique. Desde que ele realmente entenda que se ele fizer o 1% a mais por dia, como o Japão fez pós-guerra, né? Eles fizeram uma cultura de entregar 1% a mais em todas as áreas, em todas as funções. Foi assim que o Japão foi reconstruído num tempo recorde. Porque todo mundo entregou 1% a mais. Na verdade, entregaram bem mais, né? Eles entenderam o porquê que o país deveria ser reconstruído. Caramba. É um pouquinho cada dia que dá um pocão. Que dá um pocão. Só que se a empresa crescer, você cresce junto, é inevitável. Agora, se... Vamos ser bem sérios, vou até olhar pra câmera aqui, né? Agora, se a tua empresa não possibilita você crescer, você tá no lugar errado, tá? Isso é um recado pro empresário. Se você não proporcionar um ambiente onde as pessoas cresçam na tua empresa, elas vão embora. Elas vão te deixar. E
Não tenho dó não, tá? Eu falo isso porque eu falo isso na frente do empresário que me contrata. E é bom também para ele fazer gestão de carreira, né? A empresa Boa. tem que ter gestão de carreira. Evolução. Tem que ter Porque senão evolução. ela não segura talento, né? Isso Então, as pessoas precisam saber qual é o próximo passo de promoção delas. Perfeito. Então, se hoje eu tenho lá a Viviane, que era auxiliar, depois foi para recepcionista. De recepcionista, ela começou a corrigir algumas planilhas de dentista. Então, assim, quando a pessoa sabe qual é o próximo passo, eu estou lá com uma administradora, minha prima, Niagra. Ela é administradora formada e ela tá abaixo ali do Bruno, que tá como diretor financeiro. O Bruno tá se preparando para sair. Boa. E a Niagra sabe que o próximo passo dela é diretor. E ela leva muita lapada por causa disso. Porque a gente fala, só depende de você. Boa. Senão vai vir um diretor de fora e vai entrar no teu lugar. Então só depende de você. Você tá estudando? Tudo que você tem dúvida, tudo que a gente tem de problema na empresa, você tá resolvendo? Boa. Você tá resolvendo já as coisas que um diretor resolve? Porque você só vai ser diretora dessa empresa se você já estiver atuando como diretora num cargo de administradora. Então as pessoas sabem o próximo nível. Isso tem que ficar claro, né, Marisa? Tem que estar claro pra onde ela vai, porque senão ela não conquista. Mas tem que estar claro que ela tem que estar preparada antes de assumir. Exatamente. Os funcionários também têm que entender. Se tem funcionário, eu sei que tem, né? Muito não colaborador. Recebe aumento antes, né? Exatamente. Você não recebe aumento antes, mas você recebe a função antes. Você vai Você recebe o atuar trabalho. como a gente vai confiar naquela pessoa, como ela sendo, e quando ela mostrar que ela é capaz de ser, aí Ela sim promove. vem a promoção. É isso Exatamente. Então, se você também não está sendo promovido na tua empresa, alguma coisa está errado com a tua performance também. Ou talvez o problema seja no seu chefe, sim. Aí você está no lugar errado. Mas se você tá fazendo mais, entregando mais, pode ter certeza que vai vir alguém e vai te roubar daí. Daqui a pouco alguém te pega. Alguém te pega, isso Nunca é mesmo. em vão, né? Nunca é em vão, pode ter certeza. E como que o que você acha que seria tão importante para essas empresas terem consultores e mentores dentro da empresa? A gente sabe que as grandes empresas hoje contratam até consultor, várias pessoas que fazem só consulta externa e sentam em mesa de diretoria para conversar e te dar um feedback. O que você acha? É importante? Claro que você vai receber. É o meu negócio, né? Mas o que é importante? O que você vê de diferença quando atua nessa área? Perfeito. Maria, essa primeira coisa tem que entender quais são as opções de serviços que estão sendo prestados hoje, né? Fala assim, em mentoria, em consultoria, em conselheiros, né? Conselheiros. Então existe assessoria, né? Então, ou seja, tem um leque de opções. Mas vamos lá. Mentoria. Alguém que já fez e pode te ensinar com os erros que já cometeu. Isso é mentoria. Pode ter certeza, é assim que funciona. Você tem os seus mentores, né? Eu sei que na tua carreira, você teve pessoas que te ensinaram falando, quando eu passei por isso, Sim. eu fiz desse jeito. Então, são pessoas que têm propriedade. Eu me considero mentor, porque quando você pergunta, e aí, você tem algum case de sucesso? Tem. A Velg, 13 anos de mercado? Normalmente as empresas com 1 ou 2 anos estão morrendo. Eu consegui segurar ela na mão por 13 anos e impactar mais de 500 empresas ao longo da minha jornada. Impactar mais de 10 mil pessoas passaram pelas nossas mãos com consultoria e treinamento. Então é muita gente, é muita empresa. Gente. Agora, isso é mentoria. Falar como eu fiz. Consultoria, aí já é um caso mais investigativo. Você tem um know-how, você é especialista em alguma... Por exemplo, eu sou especialista em produtividade. Como, Jameson? Como que você faz a produtividade? Eu falei algumas coisas aqui. Olhar para o processo, mapear o processo, melhorar o processo. 5S, programa de 5S. Os 5 passos para a organização e eficiência na operação. É um programa vem lá do Japão, do pós-guerra, implementado em várias empresas, que até hoje é uma das principais ferramentas de produtividade. Também faço isso. Então, ou seja, eu tenho um leque de ferramentas que ajuda as empresas a serem mais produtivas. Mas então eu tenho um know-how, eu chego na empresa, faço um diagnóstico, entendo através de indicadores, se não tiver indicador, eu implemento o indicador, e eu vou lá e enxergo o que a empresa precisa, qual que é a dor mais latente, é igual um médico. Você chega lá e fala, tá doendo a cabeça, tá doendo o ombro, tá doendo... Tá, vamos ver qual que é a pior dor. E é na pior dor que a gente vai atacar primeiro. Isso é o que a gente faz como consultor. E o conselheiro? O conselheiro, ele tá ali para te ajudar a tomar decisões difíceis. Ele literalmente dá conselhos. Ele não toma a decisão por você, mas ele te orienta quanto aos rumos. Normalmente o conselheiro é uma mistura de mentor com consultor. Ele tem uma experiência né? Experiência prática, mas ele também tem a parte técnica. Eu lembro a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos estudar, e lá a gente teve um sistema de mentoria muito diferente, que era a mentoria ágil, né? Era o modelo ágil, que eu estava tendo o primeiro acesso à agilidade. E quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, isso para os latinos é muito difícil, porque a agilidade tem a ver com transparência, você falar o que tem que ser dito mesmo que doa.
E aqui a gente tem muito disso, né? Eu não vou Dá um falar jeitinho. isso, porque senão a pessoa vai ficar magoada comigo. Porque as pessoas esquecem que quando a gente tá dentro de uma empresa, não é pra falar da pessoa, é pra falar do processo da pessoa. Sim. Das atitudes que ela teve. Não é sobre a Marissa, é sobre o resultado que ela tá dando ou não tá dando. E aí, isso, quando a gente vai lá pra fora pra ver que já tá bem mais desenvolvido, países europeus, os países asiáticos, onde a verdade ela é dita na lata das pessoas, aqui a gente tá engatinhando ainda pra fazer esse tipo de comunicação. Caramba. E a pergunta que não quer calar. Hum. As empresas mais organizadas normalmente geram mais lucros? Ou dá pra ganhar dinheiro sendo uma empresa amadora? Bom, a minha experiência diz que sim. As empresas, quando elas se organizam em seus processos, elas trabalham o desenvolvimento das suas pessoas e elas adquirem as tecnologias corretas, elas têm uma tendência a dar mais lucro. Só que lucro operacional não significa que sobra dinheiro, né? Porque se os donos das empresas, os gestores, continuam torrando dinheiro descontroladamente, isso não vai dar certo. Então são duas situações. Uma é a questão de organizar a parte operacional da empresa para fazer ela realmente ter um resultado melhor. A outra é ter gestão econômico-financeira. Você realmente saber quanto sobra de dinheiro na empresa, quanto tem que ficar guardado para fazer o capital de giro. Pessoal, capital de giro, guardem esse nome. As pessoas não dão valor para isso. Mas é em momentos como a pandemia que o capital de giro ele acaba segurando uma empresa no ar. É em momentos de 13º, é em momentos de férias coletivas que o capital de giro vai bancar aquela empresa. Então é muito importante guardar dinheiro, não só no CNPJ, no CPF também, né? Quando você não tem capital de giro, você trabalha apertado, você precisa vender aquele dia. Exatamente. É muita pressão. E aí a pressão fica grande e você acaba tomando decisões erradas. Exatamente. Sob pressão. Você acaba falando, faz qualquer negócio. Ou às faz vezes... o que tem que apagar para incêndio aqui agora. Perfeito. E às vezes, né, fica só olhando o faturamento, né? Faturamento é ego dentro de uma empresa. O que tem que olhar é a rentabilidade. Quando eu conversava com você sobre cada clínica aberta, você me estava com os números na ponta da língua. E não só os números de faturamento. O número de quanto sobra no final para você reinvestir no negócio, ou para você aplicar no desenvolvimento das pessoas, ou para você, como dona, ter a tua parte. Você também quer ter a tua parte e precisa ter a tua parte para você ter sanidade mental. Claro. Senão você fica trabalhando de graça. Você vê muito empresário trabalhando de graça? Exato. Nunca. Melhor você trabalhar em outro lugar, né? Ter um salarinho. Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas sim, existe uma tendência a empresas que são mais organizadas e têm uma maturidade financeira a darem mais certo. E se ela tá organizada financeiramente também, é óbvio que ela não vai passar tanto sufoco, né? Agora, a contrapartida também é uma verdade. Quero falar sobre isso. Porque eu, no começo da minha carreira, de 2011 a 2015, mais ou menos, quando eu fiz o meu primeiro curso de virada de chave, primeiro não, era o segundo curso. Primeiro eu fiz Conexão G8, que é um curso de inteligência emocional, né? Você fica naquela imersão, um final de semana, lá em Santa Catarina. Nunca ouvi falar. Tem ainda? Tem sim. Imersão G8? Conexão G8. Vou marcar aqui. Muito legal. Matilde, o nome da responsável. Foi um curso transformador, um curso onde realmente eu me encontrei, eu comecei a entender quem eu era. E o segundo curso marcante da minha vida foi o Sebrae com o Empretec. Um curso fantástico. Nossa, é muito famoso, né? Muito famoso, é uma imersão de uma semana, onde você tem que ficar desligado da empresa. Olha só a loucura. Você acha que vale a pena eu fazer nesse momento que eu tô? Vale, com toda certeza. Pra qualquer pessoa. Pra qualquer pessoa. Porque ele te ajuda realmente a você se reconectar ao negócio e em você como você mesmo. Mas enfim, como eu estava falando, até fazer esses dois cursos especificamente, era eu empresa. Era eu comigo. Só que eu já tinha maturidade financeira. Porque eu tinha tido muitos traumas, né, antes disso. Então eu tinha uma rigidez financeira que minha esposa fica doida com isso, né? Que eu quero anotar todo o detalhezinho de toda a notinha fiscal. Hoje eu já não sou mais assim, tô muito melhor. Mas naquela época eu fazia isso. Mas eu ainda era muito artesanal no meu negócio. Então, ou seja, eu era artesanal, não era muito eficiente, mas tinha maturidade financeira. Então eu conseguia segurar as pontas financeiras, mas minha empresa não crescia. Porque eu tinha uma limitação de capacidade produtiva. Mas uma parte do negócio eu já tinha, que era a maturidade financeira. Cuidar do capital de giro, sempre ter uma reserva, fazer ali, eu não investia em marketing, não investia em nada, mas eu tinha a minha reserva financeira que me ajava. Em momentos de crise, para o consultor sozinho, dezembro, a partir do dia 10, era organizado. A partir do dia 10 de dezembro, quem é consultor sozinho sabe que não tem mais serviço. Você fica sem serviço até janeiro, final de janeiro, às vezes só depois do carnaval, as empresas começam a te chamar de novo. Então aquilo ali, nos primeiros anos, eu me bati um monte. Mas quando eu tinha reserva financeira, como eu sempre tive reserva financeira, eu sempre consegui me segurar. Mais uma vez, voltamos ao capital de giro. O capital de giro é importante demais na empresa, né? E
Me conta um pouco, você já chegou a virar sócio de alguma empresa por ter gerado muito resultado ou ter uma parceria mais forte? Me conta um pouco disso também. Foram algumas passagens, Marissa. A Velg sempre foi meu bebê, né? Meu carro forte. Mas, por exemplo, lá no começo da Velg, eu era inseguro. Primeiro, segundo ano, aquela loucura, daquele negócio de não saber vender e tal. E aí tinha uma empresa de sistema muito próxima de mim. Eu fui lá, fiz um trabalho com eles, onde eles viram o valor agregado e falaram, quer ser sócio? Eu estava naquele momento de instabilidade, de insegurança, de vulnerabilidade. Falei, quer saber? Vamos ser sócio. Era eu e mais 5 sócios. Olha a doideira. Mas foi uma das melhores fases da minha vida. Por quê? Porque eu aprendi a desenvolver meu poder de persuasão. Eu tinha que convencer no mínimo mais 3 pessoas no meu voto. Então ali eu aprendi a argumentar melhor, eu aprendi a falar melhor, a defender meus argumentos, defender minhas ideias. Olha só, o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Eu poderia só reclamar daquela fase, mas foi uma das melhores fases porque eu cresci. Cresci como profissional, cresci entendendo que sócio é para completar você naquilo que você não é. E aí eu fui me desenvolvendo. Essa foi a primeira passagem. O negócio se desfez, eu acabei vendendo minhas cotas para eles e acabei continuando só com a Velg. Mais tarde, eu acabei, uma pessoa próxima de mim estava lá com uma dificuldade, mas tinha uma grande ideia no ramo de cosmetic sex. Então, né, o prazer. E a gente entrou de cabeça naquilo ali. Só que daí já era mais eu e mais um sócio, né? Então ficou mais fácil de fazer. Trabalhávamos no e-commerce, já estava bem próximo ali da pandemia, fizemos, tracionamos, mas eu acabei vendo que aquilo não tinha a ver comigo, com a minha essência. Então estruturei o negócio e passei ele para dar continuidade nele. Daí veio minha esposa, que você perguntou se a gente começou a empreender lá atrás. Não, a gente começou a empreender quando a minha esposa passou pelo Sebrae. Ela trabalhou muitos anos no Sebrae, e aí ela olhou o lado do empreendedorismo, ela começou a escutar histórias de empreendedorismo, e começou a se encantar com aquilo, e daí uma vez ela falou, James, eu quero empreender. E aí nós abrimos a Guest Coworking, uma empresa de coworking, escritório compartilhado, onde a gente formatou aquela empresa com todo o carinho, com todo o amor que a gente tinha, e que faliu na época de pandemia. A pandemia veio e fechou, né, todos os lugares de aglomeração. A Velg estava instalada lá dentro, a gente deu muitos treinamentos lá dentro, mas a pandemia realmente ela acabou dificultando aquela operação. Ainda bem que teve um desfecho muito legal, uma empresa comprou toda a estrutura e acabou ficando ali no break-even, no 0 a 0. Mas, eu digo para ela, foi um doutorado que você fez em empreendedorismo nesses 2 anos e meio que o sistema funcionou. Que essa empresa estava de pé. Por quê? Porque ela tinha a teoria do empreendedorismo. E ali ela foi para a prática. Gestão de fluxo de caixa, gestão de receita, gestão de posição de trabalho, gestão de ticket médio. Você não tem noção, Marissa. As mesas, né, eram locadas por hora, por dia, por semana, por mês. Esse é o nosso argumento de vendas antes da pandemia, né? Você não é produtivo em casa. Você tem que ser produtivo se relacionando com outras pessoas. A pandemia provou o contrário, né? Você tem que ser produtivo em casa também. E aí a gente vendia aquela mesa por hora e a gente falava, tem que aumentar o ticket médio, mas como? Vamos empurrar a hora das pessoas? Não. Ela colocou uma cestinha com balas, doces, chocolates. As pessoas gastavam 500, 600 reais por mês de bala, doce e chocolate. Meu Deus. Tá vendo como o gatilho às vezes é mais simples do que a gente pensa? E ali foi uma assertividade muito grande, porque a margem era muito boa. Você comprava lá por 20 centavos, vendia por R$1. Quem que não quer isso, né? Nossa, que legal. Foi uma sacada muito boa. E aí, por último agora, tem uma parceria muito grande, mais uma vez, né? Eu sempre perto da área da odontologia, né? Primeira opção com o Neodente, trabalhando para eles, e agora eu tô com a Signovinces, que também é uma empresa, um grande player aí do ramo de implantodontia, né? Que produz implantes e conexões, componentes para a área odontológica. Sim. E eu faço um trabalho com eles já tem mais de 10 anos. E aí o proprietário me chamou no final do ano passado e falou, Jameson, a gente precisa de ajuda. A gente tem aqui algumas dificuldades de gestão, de planejamento, que a gente vê que você pode contribuir muito com o teu jeito de trabalhar, com a tua forma de fazer entrega. Então é um dos maiores projetos que a gente já fez, é uma parceria realmente muito grande, que tem a ver com resultados para os próximos 4 anos. Então é um projeto de longa data e que a gente está fazendo uma reestruturação completa. Desde a arquitetura de governança, a forma que as pessoas vão interagir em papéis e responsabilidades com autonomia, na estrutura de alta hierarquia e de média hierarquia, reestruturação operacional, então a gente está falando muito da operação logística, a gente quer
possibilitar agilidade para os clientes, agilidade tanto na entrega do produto, que aí a gente conhece um pouquinho desse mercado, como você tem, né, Marissa? Quando vocês não querem fazer estoque na clínica, vocês querem que o fornecedor entregue o mais rápido possível para vocês. Sim. E a gente vai agilizar isso sendo uma referência no mercado. Sudeste, vamos começar, o nosso primeiro piloto, sendo referência na agilidade de entrega. Que outra coisa atrapalha o odontologista, por exemplo? Troca de produto. Eu pedi um produto e não é aquilo. Tem que ser fácil a troca, eu não posso perder tempo com isso. Então a gente está atacando também isso. Alguns desses itens, claro, foi reforçado até com a conversa que eu tive com você, né, com a tua equipe, que vocês também salientaram qual que é a necessidade do mercado. E aí está um grande exemplo, né? Uma das coisas que a gente faz muito forte nas empresas é escutar o cliente do cliente, para saber qual que é a dificuldade daquela empresa. O que ela está falhando com o cliente? Se a gente tivesse, todas as pessoas que a gente tivesse problema na nossa empresa, todos os clientes que a gente tivesse problema na nossa empresa, a gente pudesse fazer uma reunião de 1 hora com eles para entender aonde que a gente errou, a gente cresceria muito mais do que fazer consultoria paga. Olha só. E a gente desenvolveu isso dentro da MAP, Muito recentemente. A gente tem aprendido muito com os feedbacks negativos. Porque a gente atende 300 pessoas por dia nas unidades. É muita gente. Muita gente. São então 7? A gente tem... aqui em Curitiba, sim. São 7 unidades. Então 300 vezes 7. Olha o tanto de gente por dia. Não, 300 nas 7. Ah, nas 7, desculpa. Então são 300 nas 7. 7. Mesmo assim é muita gente. Muita gente. Perfeito. E então a gente criou um saque. Ótimo. Atrasou o atendimento, a galera manda mensagem. Tudo que acontece, a gente consegue resolver antes de ir para uma justiça, por exemplo. Perfeito. Então, e aí tem um comitê por trás que cuida disso? Pessoas com papel e responsabilidade? Tem a Vivi, que está fazendo a parte ali. Então é uma pessoa que entende muito sobre a empresa e sobre os processos e como a gente resolveria. Então tá. Consultoria gratuita, Marissa, para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Faça um comitê. Coloque o cliente como front. Ele é o mais importante. É ele que paga as contas. Ele tem que estar satisfeito. E quando o cliente não tem razão, ele tem que estar satisfeito. Se ele não falar mal de vocês na internet, já é um grande ponto. Bom. Então, comitê, quando a gente fala em comitê, não são 10 pessoas. Mas são pessoas que toda e qualquer reclamação que cai no funil de reclamação. Olha quantos funis a gente tem agora, né? O funil de reclamação tem que ter pessoas de prontidão. Para já pegar aquela reclamação, entender o que aconteceu, se necessário, ligar pro cliente. A gente liga na hora. Perfeito. É isso, Marissa. Tá no caminho certo. Na hora. Tá no caminho certo. E a gente tem diminuído muito a reclamação. Olha só. Isso está sendo muito legal. Por que diminui? Porque você trata. A gente trata. Porque você cuida. Você está cuidando do cliente, você está escutando ele. Mas o que aconteceu? Onde que está o erro? E às vezes até identifica que não foi erro de você, foi erro dele. Mas tá tudo bem. Você vai lá e cuida dele. A gente sempre fala na MAP, a gente pode errar sim, porque temos muitas pessoas trabalhando e são pessoas. Sim. Mas o que importa é que no final você vai sair satisfeito, nem que a gente tenha que devolver dinheiro, que a gente perca dinheiro, qualquer coisa. Tá tudo bem. Mas a gente vai fazer pra você sair satisfeito. E a gente vem cumprindo isso com esse saque. Se esse cliente já não fala mal de você, já é um ganho. Mas normalmente o cliente, ele não só não fala mal, como ele fala, tive problema lá, mas eles resolveram. Isso é um gatilho muito forte no mercado atual. Olha só, vou até contar um caso que é legal de contar. Semana passada, isso é cultural, gente. Isso acontece na tua empresa sem você fazer. Porque eu não sei quem tá reclamando dentro da minha empresa antes de chegar numa reunião, né? Mas os meus funcionários já sabem como resolver esse tipo de reclamação. A gente teve um paciente que chegou lá na clínica, fechou o orçamento, só que a gente tava fazendo implante numa pessoa que tinha deficiência. E ela não conseguia subir as escadas. E a gente fez na sala de avaliação embaixo. Olha só. Isso atrasou o processo do próximo paciente. Sim. E ele reclamou. Ele foi embora, ligou no saque, falou assim, eu quero meu dinheiro de volta, eu não quero fazer o tratamento. Vocês demoraram mais de 45 minutos para me atender. E daí a minha avaliadora, que é a dentista responsável por aquela unidade, escreveu uma carta para ele, pedindo desculpa, explicando a situação da mulher e que a gente queria que ele voltasse a ser nosso cliente. Sim. Assinou, comprou o chocolate e mandou o Uber entregar na casa dele. Nossa, uma dinheirama, né, como se diz. Não foi dinheiro nenhum, né? Exatamente. É muito mais atenção do que dinheiro. Exatamente. Não sei se ele voltou ou não sei o desfecho da conversa. Mas a atitude mas a gente do teu pessoal o que a gente gostaria de fazer. E eu fico muito orgulhosa de ver a minha equipe fazendo isso, porque é cultura. É cultura. É muito difícil você implementar uma cultura, mas depois que você implementa a cultura, você sabe que todo mundo está trabalhando no mesmo ritmo. Perfeito. Perfeito. E aí entra exatamente no que a gente está fazendo também na Signovinces, né? A gente está mexendo com cultura. A Signovinces, ela já foi responsável aí por ter 4% do share brasileiro. Hoje ela tem uma diminuída e a gente vai recuperar isso. O projeto, ele prevê que através de um bom planejamento estratégico, olhando para fora, mas também culturalmente dentro da empresa, as pessoas realmente se conectem com o propósito da empresa, com o porquê que ela existe, pensando no curto, no médio e no longo prazo, e entregue exatamente esse valor para o cliente. O valor é muito mais que implante, vamos combinar, né? Sim. Quando você
como uma dentista, coloca um sorriso na boca do paciente, você está dando confiança para aquela pessoa. É muito gratificante. E eu Realização de um sonho, né? É uma realização de um sonho. Eu falo por mim, Marissa. Se eu posso dizer sobre talento, que eu sempre tive um certo talento para oratória, uma das coisas que me impedia de ser melhor eram meus dentes. Eu tinha 2 carreiras de dente na boca, eu tinha mais dentes que necessário, isso é genético. Eu tive que fazer uma cirurgia para tirar ali a 2ª carreira de dente. Capaz? Usei aparelho por Tubarão? 7 anos. Tubarão, isso mesmo. Eu tinha 3 dentes a mais. Só 3. Só 3, né? Só 3. Mas Nossa, falou uma carreira, era uma carreira, eram dentes grandes. Não, 14 não. E aí, tive que fazer essa cirurgia. Tivemos que fazer o alinhamento, né? Então, usei o aparelho antigo, lá, aquele de ferro ainda, por 7 anos. Meu Até Deus. conseguir estruturar. Só que daí depois, eu, né, espertinho, não usei o contensor. O que aconteceu? Volta. Entortou tudo de novo. Tive que usar mais 3 anos recentemente, e isso me atrapalhava. Atrapalhava a minha performance na oratória. Atrapalhava de eu estar aqui, ó, na frente de uma câmera, olhando pra câmera e sorrindo. Por quê? Eu sentia vergonha daquilo que eu tinha. Hoje, tá aqui, ó. Tô com o contensor agora, ó. Nunca mais Tá aqui vai embaixo, deixar nunca mais vou deixar de usar ele. Mas me dá muito mais confiança. Então, esse também é uma outra dica para as empresas. Encontrem o seu propósito. Encontrem o que vocês vendem além do produto. Porque você não vende tratamento odontológico. Você vende sorriso, você vende amor, conquista, você vende confiança, você vende relacionamento, você vende uma entrevista de emprego melhor, você está melhor preparado porque você tem condição de sorrir, tem um hálito bom, tem um sorriso melhor. Exatamente. É muito mais do que só um tratamento dentário. E agora, assim, para finalizar, como que as pessoas fazem para contratar a tua consultoria? Como que funciona? É por sessão, não é? Tem valores fixo ou você avalia cada empresa e dá um valor fechado? A partir de quanto que começa? Cada empresa é um diagnóstico e cada empresa tem uma necessidade. Primeiro passo, então, para quem quer contratar a Velg Consultoria e Treinamento, tenha certeza do que você quer escutar. Porque eu vou falar verdade para você. Eu chego e falo aquilo que talvez nenhum funcionário tenha capacidade ou tenha até autonomia de falar para um dono de uma empresa. Falar a verdade. O quanto ele é desorganizado, o quanto ele é irresponsável, o quanto ele não tem autorresponsabilidade com o dinheiro daquela empresa, com o processo daquela empresa e com as pessoas daquela empresa. Esteja preparado para isso. Se você não está preparado para isso, nem me chama. Nem me vem. Agora, está preparado? Quer escutar as verdades e quer tratar esse problema para a tua empresa perdurar e crescer? Jameson.Moreira no Instagram, Jameson.Moreira no LinkedIn, Jameson Moreira no Facebook. Como se escreve Jameson? Fala para as pessoas aí. Igual o whisky, aquele irlandês. Jameson. Ponto Moreira. É James com on no final. Simples assim. Jameson. Deu Bom, certo, então. e disso, né, Marissa, desdobra, logicamente, o processo de diagnóstico. A gente entende qual é a necessidade. Muitas vezes a empresa quer um treinamento. Então, um treinamento simples, de 4 horas, de 8 horas. Um workshop. A gente tem o pacote para isso. Vai partir ali de uns R$2.000, R$2.500, talvez. Gente, é barato. Sabe por quê? Porque você pega a experiência de uma pessoa que tem uma carreira, que já lidou com várias pessoas, com várias empresas, e vai na tua empresa, na tua clínica, né? Tem muito dentista aqui, e resolve esse problema pra você, é muito barato. Sim, perfeito. As pessoas têm Eu também acho, é super barato. Né? Agora, além do workshop, por exemplo, nós estamos muito forte na linha dos team buildings, que são os treinamentos experienciais, que a gente tira as pessoas de dentro da empresa, primeiro para cortar aquele vínculo, para neutralizar, né, o ambiente empresarial. Dá uma aliviada. E leva elas para fazer experiências vivenciais, como, por exemplo, rafting, balonismo. Nós aplicamos antes de ontem o Hurt Bike, que é a montagem de bikes dentro de uma estrutura. Você monta bicicletas e doa essas bicicletas para instituições de caridade. O Hurt Skate, onde você monta skates. Tem o Pan Chef, o Master Chef, que você vai fazer panificação ou uma comida. É o líder servidor, né? Esse é mais voltado para o líder servidor. Você vai servir os seus funcionários. Então, na linha de treinamentos, nós temos um portfólio muito legal e muito experiencial. Já na linha de consultoria, nós temos consultorias especializadas em planejamento estratégico, gerenciamento de processos, que é você olhar para os processos e melhorar os processos, além, logicamente, da produtividade operacional. Então, e você é um líder que serve? Eu sou um líder que sirvo muito, muito. Eu dou muita autonomia. Meu pessoal, às vezes, até reclama, fala, pô, Diana, você podia estar mais presente. Porque eu realmente falo, é com vocês. Resolvam, tomem a decisão. Joga no colo. E me avise como é que foi feito. Se tiver errado, eu vou corrigir e a gente vai no próximo acertar melhor. É simples assim. Mas eu sou servidor no sentido de sempre estar presente, no sentido de eu estou aqui se precisar. Se precisar, é só chamar.
Se não precisar, ou se souber como fazer e tem só uma dúvida, nem chama. Faz lá e depois a gente vê como é que vai ficar. Que legal. Muito feliz de você ter vindo aqui. Com certeza você sempre vai contribuir bastante. Espero que o teu relacionamento aí com a Signal Vince seja maravilhosa. Que vocês cresçam muito, tenho certeza, porque é uma empresa que tem potencial, tem nome na odontologia. Tem nome, sim. Né? Eles têm um nome a zelar ali, tenho certeza que vai dar muito certo. Muito obrigada por estar aqui. Eu sempre aprendo também com a galera do podcast. Eu acho que a melhor parte de fazer o podcast é isso, porque eu também aprendo para implementar nas minhas empresas. Claro. E obrigado por estar aqui. Eu que sou grato, Marissa. Grata pelo convite, de você confiar, né, no que eu tenho para falar para esse teu público, que é um público maravilhoso. Grato por falar com você. Uma empresária tão maravilhosa, que já alcançou um sucesso aí fora do comum. E eu fico muito lisonjeado por você dizer que aprende comigo. Eu também aprendo muito com você, pode ter certeza. Muito obrigada. E vamos nessa. Gente, também gostaria de agradecer a minha patrocinadora. Gente, eu tô muito chique agora. Tenho uma patrocinadora de sucos, de coisas assim, muito influencer sou agora, né? E da Missara, olha só, tenho acessórios, dá pra ver aí na câmera? Ó, anel, pulseira, brinco, tudo de altíssima qualidade. E você também pode ser uma revendedora. Olha só. A galera pode ganhar dinheiro com a Missara. Eles não vendem direto pro público, só pra mim, por exemplo, ou pra mulher do Jameson aqui. Você pode ir lá e ser uma revendedora da marca. Então você pode ganhar até 40% de comissão, gente. Muita coisa. É uma comissão pra boa, quem hein? trabalha com venda. Poxa. Então tem meninas que trabalham lá no horário delas, no horário que elas querem, e ganham 5, 6 mil reais. Então, e são de qualidade. Estou usando há algum tempo para mostrar aqui no podcast para vocês. E é isso. Obrigada, Missara, também. Gente, o episódio de hoje é por isso, acaba por aqui mesmo. É só isso. Só isso? Nossa, Só é isso. tudo isso. A gente aprendeu muito aqui. Eu espero que alguns empresários entrem lá no Instagram do Jameson e siga ele. Ele tem muito pra mostrar pra vocês aí. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Valeu! Até a próxima. Obrigado.